Olá, sejam bem-vindos. Hoje nós temos aqui a presença da minha ilustre irmã, que mora nos Estados Unidos, e hoje ela vai compartilhar um pouquinho sobre como foi o processo de diagnóstico do meu sobrinho também, que é autista, o Thomas. Seja bem-vinda, Mana! Oi, gente! Oi, Mana, tudo bem? Estou muito feliz aqui de participar do seu canal e poder compartilhar um pouquinho da minha história com vocês. Su, vamos começar então para saber quais foram os sinais que te chamaram a atenção que o desenvolvimento do Thomas ele não estava dentro do esperado. Então, quando o Thomas fez 1 ano, eu comecei a perceber que ele não mandava tchau, ele não mandava beijo pra gente, o papai ia embora, falava tchau, fala tchau, papai. Então, assim, ele não imitava. E também ele não falava nada. E aí a gente começou a se preocupar, né, com esses sinais. E também eu lembro que nessa época, eu não lembro se você já tinha o diagnóstico da Gia ou se você estava na investigação do diagnóstico dela. Então, assim, a gente também ficou preocupado com essa situação, né? E aí nós fomos na consulta do Thomas de 1 ano e eu conversei com a médica dele. Falei que o que estava me preocupando no Thomas, porque eles sempre perguntam sobre o desenvolvimento da criança, eles são muito preocupados com isso, sabe? Então, eles perguntam como que tá indo em casa, como que a criança tá, para saber se tá tudo ok. E aí eu falei com a médica, né, quais eram as minhas preocupações, mas ela falou que era normal, que o que o Thomas estava apresentando ali no consultório para ela era uma coisa normal de uma criança típica da idade dele e que o atraso da fala dele seria devido à confusão de línguas, do inglês e do português. Tá. Então sua trajetória começou assim, você começou a perceber uma semelhança de sinais em relação a ele e a Giovana, que de repente eles não estavam fazendo as mesmas coisas ali. Então, a primeira consulta com o Thomas, para você começar a tirar as dúvidas, foi quando ele tinha 1 ano. Ok. E depois, como é que foi a sua jornada nessa continuidade? O que não mudou? Então, na verdade, assim, eu questionei a médica, né, sobre o que ela falou na confusão de línguas, porque eu falei que o Thomas, ele ia numa babá que falava português, ele tinha contatos com brasileiros, então, assim, ele não era muito exposto ao inglês. Então, eu acreditava que não era uma coisa normal. Mas ela falou que era para a gente esperar até o Thomas fazer 1 ano e meio, para a gente ver o que ia acontecer, né? Que ela acreditava que o desenvolvimento dele ia ser normal até 1 ano e meio. Não fui embora contente para casa, porque eu sabia que tinha alguma coisa ali que não estava dentro do esperado, até mesmo porque eu tenho a minha formação de fisioterapeuta, então, assim, eu sei dos marcos do desenvolvimento da criança, e eu sempre me preocupei muito com o desenvolvimento motor do Thomas. Então, assim, será que ele está andando na idade correta? Ele sentou na idade correta? Ele engatinhou? Então, essas eram as minhas prioridades ali no desenvolvimento dele, e como eu vi que estava tudo ok, então não fui me preocupando muito, só que com 1 ano deu aquele estalo, assim, da fala, mas o Fábio falava que era normal, né, meu esposo falava que era normal, que era da personalidade do Thomas, o Thomas também eu achava ele sério relacionado a outras crianças, ele brincava, tudo, mas eu sempre achei ele mais sério, assim. Então, a gente ficava com essas coisas na cabeça, mas aí nós esperamos, né? Nós esperamos, quando o Thomas fez 1 ano e meio, aí nós fomos na médica novamente. Então, inicialmente, vocês esperaram aproximadamente 6 meses para o retorno da médica e você viu que, na verdade, não tinha tido nenhuma transformação na questão do comportamental dele, é isso? Na verdade, assim, o Thomas continuou desenvolvendo, né? Mas o atraso da fala dele continuou. Ele não falava nada e ele imitava pouco ainda, né? Ele não apontava, então ele continuava não mandando beijo, dava tchau de vez em quando e também a gente chamava e ele não olhava. Então, para mim, estava certo já que ele tinha indícios de uma criança com autismo. E aí nós voltamos na médica, conversamos com ela, aí foi quando ela decidiu passar para uma intervenção precoce, né? O que é intervenção precoce?
é uma equipe multiprofissional que acompanha o seu filho na primeira infância. Então, quando uma criança tem algum atraso no desenvolvimento dela, a médica passa essa criança para essa equipe acompanhar ela, para ver se vai ter um possível diagnóstico ou não, né? Tá, Às essa vezes, daí... Não, pode falar. Essa daí é a Early Intervention. Então, assim, começa por esse processo. Mas deixa eu te perguntar, esse atraso, ele pode ser, ele é somente relacionado ao autismo ou também a outras síndromes? Não, na verdade, é um atraso no desenvolvimento da criança. Não importa se tem um diagnóstico ou não importa qual síndrome que tenha, até mesmo porque a médica não tem um diagnóstico ainda. A gente só percebeu que o Thomas tinha alguns atrasos, que ele não estava adequado para a idade dele. Então, quando acontece isso, o Early Intervention, essa intervenção precoce, eles entram na casa da família para observar a criança e para direcionar os pais o que a gente deve fazer, né? Quais são os próximos passos, quais são os profissionais que a gente tem que procurar. Ok. E como é que foi esse processo? Ele começou a fazer, então ele estava com 1 ano, mais ou menos, e 6 meses, né? Ele começou a fazer essa intervenção precoce. A partir daí, você já começou a notar uma diferença, porque, querendo ou não, eles já começam, né? Com as intervenções, então, geralmente a criança ela já começa, né, ter algum sinal aí de melhora. Você conseguiu notar alguma melhora no aprendizado dele? Então, imediatamente não, porque como que funciona? Essa intervenção precoce, ela entrou dentro da minha casa quando o Thomas tinha 1 ano e 7 meses, porque a médica fez o pedido, né, para essa empresa entrar em contato com a gente para começar esse trabalho com o Thomas. Só que tem uma fila de espera, tem todo um processo para começar. Então, mais ou menos com 1 ano e 7 meses, veio uma equipe multiprofissional aqui na minha casa, tinha umas 5 terapeutas. Então, tinha psicóloga, tinha fono, terapeuta ocupacional, terapeuta do desenvolvimento. Então, tinha profissionais de todas as áreas. E aí, durante 6 meses, eles ficaram fazendo vários testes com Thomas para tentar descobrir a causa desse atraso no desenvolvimento dele. E, enquanto isso, a gente ficou aguardando para passar com uma neuro. Então, o Thomas já estava numa fila de espera para passar com essa profissional, mas, enquanto isso, ele já foi sendo assistido 1 vez por semana, vinha em casa uma terapeuta do desenvolvimento e ficava 1 hora com o Thomas. Então, ela era muito legal, porque ela vinha em casa e trabalhava no nosso ambiente com os brinquedos do Thomas. Então, ela ensinava ele a brincar, ensinava ele a apontar, ela tentava estimular a fala dele. Então, assim, ela via qual que era a necessidade dele e trabalhava ali com ele, passava orientações para os pais. Então, assim, foi muito bom, foi maravilhoso. Mas como ela vinha só 1 vez na semana, então a gente não conseguiu ver uma evolução, né, tão rápida assim no Thomas. Sim. Mas a gente conseguiu ver. Sim, e por quanto tempo durou esse processo assim, de intervenção até ter essa hipótese diagnóstica por parte dessa equipe? Então, só para explicar um pouquinho, a intervenção precoce, ela funciona aqui com crianças de 0 a 3 anos. Então, essa empresa, ele acompanha essa criança até os 3 anos de idade. Aí, depois dos 3 anos de idade, acaba o serviço com a família, e aí a gente começa um processo com outra empresa, né? Com outros tipos de terapia, e vai depender da necessidade da criança. O que você perguntou? Que eu esqueci. Não, eu falei assim, tá, ok. Então, eles fizeram, porque assim, aqui no Brasil, como é que funciona? Tem médicos que eles, se for um médico muito experiente, a criança apresentar sinais latentes, o médico já consegue dar o diagnóstico, e tem alguns médicos aqui também, que às vezes eles encaminham a criança para passar por uma equipe multidisciplinar, para ter uma hipótese diagnóstica, para ajudar, na verdade, o médico a conceder esse laudo, né? Então, assim, depois dessa early intervention, depois dessa intervenção que teve, qual foi o próximo passo até você chegar no diagnóstico mesmo? Entendi. Então, eles ficaram esses 6 meses acompanhando o Thomas ficou fazendo as terapias em casa,
Inicialmente, ele começou com a terapeuta do desenvolvimento, mas aí, com alguns testes que eles fizeram inicialmente, eles perceberam que o Thomas tinha um atraso na fala muito importante, e aí também incluíram a terapia da fala. Então, ele tinha uma vez por semana a terapia da fala e uma vez por semana a terapeuta do desenvolvimento. E aí, mais para frente, eles viram a necessidade da terapia ocupacional. Aí, eles incluíram mais uma vez por semana a terapia ocupacional. Então, esses eram os serviços que o Thomas tinha dentro, né, dessa empresa que prestava esse atendimento para o Thomas. Ok. Então, todo o material que eles tinham do Thomas, dos testes que eles iam fazendo, né, dessas evoluções das sessões, tudo isso foi encaminhado para a Neuro, até o dia da nossa consulta. Então, quando a gente chegou para a consulta da Neuro, ela já tinha todo o material desses 6 meses que o Thomas foi trabalhado, ela já tinha os testes que tinham sido feitos com o Thomas, então ela já tinha tudo. Então, ela já praticamente já conhecia o Thomas, né, pelo material que ela tinha ali. Eles emitiram esse relatório. Então, nesse período que você ficou aguardando a consulta com a Neuro, eles já foram trabalhando esses relatórios. Antes de você entrar nesse ponto, eu gostaria de te perguntar assim, a Early Intervention, eles fizeram algum tipo de treinamento para que vocês conseguissem manejar o Thomas ou não? Eles ficaram restritos mesmo em fazer as avaliações ali individuais? Não, na verdade, assim, não eram só avaliações, né? Inicialmente fizeram avaliações e testes, mas depois, assim, no primeiro mês, por exemplo, ficou fazendo avaliações e testes. Depois disso, aí ele foi só fazendo terapia, ele foi só sendo trabalhado, né? Estimulado. Aí teve uma reavaliação depois de 6 meses para controle deles, mas aí só foi sendo estimulado mesmo, né? Perfeito. Aí você, então, chegou no consultório da Neuro. Isso aí já tinha passado quantos meses, Su? 6 meses. O Thomas recebeu o diagnóstico dele no dia do aniversário dele, de 2 anos. Quando eles marcaram a Neuro, eles falaram, tem consulta para o dia tal. Aí eu falei, não acredito. Aí eu pensei assim, nossa, eu vou receber o diagnóstico do meu filho no dia do aniversário? Isso 6 meses antes de eu ir, eu já pensei nisso. Aí eu falei, tá bom. Eu falei, eu já tava, né, já ia demorar tanto para ir na Neuro. Eu falei, não vou escolher o dia. Eu falei, pode ser. Aí foi, no dia do aniversário dele. A terapeuta dele, a terapeuta do desenvolvimento, que é uma brasileira, que foi uma bênção na minha vida, a Jéssica. Ela foi, assim, maravilhosa. Ela conversava muito, instruía muito. Ela foi muito boa, assim. É o tipo de pessoa que gosta do que faz também, que ama, né? O que faz e faz muito bem. Ela esteve com a gente no diagnóstico do Thomas. Isso é muito legal. Os terapeutas acompanham também, assim, a gente. Que bacana! Muito bom. E aí ela falou assim, Suelen, me fala no dia que é a consulta da Neuro para mim deixar anotado na minha agenda, porque eu vou com vocês. Eu falei, nossa, que legal, fiquei muito feliz. Porque, querendo ou não, é mais alguém ali para te abraçar e falar assim, ó, vai ficar tudo bem, né? E aí ela foi. Né? Ainda mais pelo fato de você morar aí, né? E não estar, assim, perto de toda a família, né? Acaba sendo uma rede de apoio aí que vai construindo, né? De acordo... mas muito bacana isso. E aí, me conta mais. Não, foi ótimo, assim. E, assim, o bom também, que eu gostaria de falar, né, para quem está assistindo, assim, que é importante, que eu sempre deixei muito claro para toda a família e para os amigos próximos desse processo todo que acontecia com o Thomas. Para não ser um choque para as pessoas, porque todo mundo já estava esperando um diagnóstico, porque o Thomas já estava sendo assistido, ele já estava sendo avaliado, os testes já indicavam, né, um possível diagnóstico, porque o pessoal da intervenção precoce, eles não podem dar diagnóstico, porque é só o neuro, né? Sim. Mas eu falava assim, Jéssica, fala a verdade, né? O Thomas tem autismo. Aí ela, Su, ela fazia assim, não, olha, pode ser que sim, né? Eu falava, tá bom, mas no fundo, aí ela dá uma risada. Então, assim, eles não podem, né, dar um diagnóstico, mas os testes indicam. Então, assim, essa intervenção precoce, eu acho que é a melhor coisa que existe para ajudar as famílias, ajudar as crianças no seu desenvolvimento, porque nem toda criança tem um diagnóstico, mas ela já está sendo assistida e ela acaba depois desenvolvendo de uma forma melhor, né? E quando chega lá no diagnóstico, a gente não tem aquele baque, né?
putz, tive um diagnóstico. Não, porque é uma coisa que você já sabe, você já vai sentindo, a sua família já vai sabendo, tipo, a minha mãe já sabia também, com certeza. Tipo, a gente já sabia, né? Então, acho que acaba ficando mais fácil. Não, com certeza facilita, mas assim, é muito bom você ter esse apoio, né? Igual você falou, essa equipe multidisciplinar, a Jéssica foi uma pessoa fundamental para você, né? No qual você tem uma gratidão, tem um carinho, construiu um relacionamento. E aqui no Brasil também, na verdade, quem somente está autorizado a dar, né, a conceder qualquer tipo de diagnóstico é o médico também. Então, isso até então está totalmente ligado aí nos Estados Unidos. Então, conta para mim como é que foi o dia do aniversário do Thomas de 2 anos, você, a Jéssica e o Fábio e o Thomas na sala da neuro. Então, a neuro do Thomas também é uma médica maravilhosa, a doutora Laura, e até hoje ela está na vida do Thomas, porque ela falou que ela atende crianças de até 3 anos de idade, e depois o Thomas seria encaminhado para um outro neuro, que atenderia ele a partir dessa idade. Por conta dessa pandemia, né, tudo que aconteceu, então eles estenderam um pouquinho mais, e ela falou que ia continuar atendendo as crianças dela até os 4 anos, que eu acho ótimo, porque eu amo ela também, eu acho ela maravilhosa. Com uma doutora, assim, com uma sensibilidade para passar o diagnóstico para a família, para conversar, sabe? Que eu sei que isso é uma coisa difícil de acontecer. Não tive a mesma sorte, mas vamos lá. Ai, então vamos falar de você hoje, mana. É muito triste. Eu escuto muitos relatos, assim, de mães falando que a médica não teve nenhuma sensibilidade, mas enfim. Nós chegamos no consultório da neuro, aí a gente estava na recepção, aí tinha alguns brinquedos, o Thomas já estava brincando, e aí a médica passou, mas eu não sabia que era ela, mas eu imaginava que fosse ela, assim, sabe? Ela deu uma passadinha assim, olhando, já observando o Thomas brincar, aí passou direto, aí eu falei pro Fábio, eu acho que essa é a médica. Aí ela voltou, depois de uns 10 minutinhos, aí ela cumprimentou a gente, aí ela baixou, brincou com o Thomas, ó, virou de costas para ela e protegeu o brinquedo dele, que era um trem. Aí ela brincou com ele e tal, aí ela falou, vamos, vem comigo, vamos para minha sala, pode trazer o trem. Aí nós fomos para a sala dela, chegou lá na sala dela, nossa, ela sentou no chão, junto com o Thomas, aí nós também, eu sentei no chão, o Fábio sentou no chão, a Jéssica sentou no chão, e ficamos lá, bem à vontade. Ela perguntou se a gente queria um intérprete, porque aqui nos Estados Unidos, quase todos os hospitais têm intérprete para várias línguas, então a gente se sente muito acolhido por isso. Eu não falo muito bem inglês, o Fábio fala muito melhor que eu, mas eu falei que não precisava, porque como eu consegui entender muita coisa, a Jéssica estava lá também para ajudar, e eu falei que não tinha necessidade, só se precisasse a gente chamava ali na hora. E aí ela começou a fazer uma avaliação com o Thomas, começou a brincar, fazer algumas perguntas para a gente. Na verdade, ela já tinha enviado para a gente pelo correio um questionário também para a gente responder para ela. Então, ela estava com esse questionário em mãos, e aí ela foi só confirmando algumas informações e tal, e passou assim, ó, 3 horas dentro da sala da neuro, parece que foi um piscar de olhos, né? E aí ela conversou com a gente, perguntou várias coisas, e aí no final, assim, de tudo, ela falou assim, eu vou chamar um intérprete para vir aqui conversar com a gente. Aí eu falei, não, mas não precisa. Ela, não, só um minutinho. Aí entra o intérprete. Aí ela falou assim, aí eu falei assim pro Fábio, agora. Falei, agora. Vai dar o veredito final. Chamou o intérprete para finalizar a sessão, né? E aí ela começou a falar que tudo isso que estava acontecendo com o Thomas era o autismo. Ela falou bem assim, simples. Ela falou assim, olha, simples assim. Tudo isso que está acontecendo com o Thomas é o autismo. E não se preocupem, porque agora ele vai ter toda a assistência, ele vai ter uma jornada pela frente de terapias, e eu tô aqui para ajudar vocês no que precisar. E aí, tipo, eu olhei assim para a cara do Fábio, ele tava vermelho, porque até então o Fábio tinha esperança de que não fosse, porque ele falava que era uma coisa da personalidade dele. Então,
Eu percebi que ele ficou tenso na hora, e eu também, né? Ninguém quer receber um diagnóstico do seu filho. A gente sempre tem uma esperança lá no fundo de que não seja. E aí ela falou, né, como que ia ser o processo, então, de terapias, começou a explicar algumas coisas, falou que a gente ia receber o diagnóstico do Thomas em casa, pelo correio, em português e em inglês, que seriam várias folhas, mas que a gente ia receber em até 15 dias, e a partir desse formulário a gente ia poder dar entrada em terapias e tudo mais, né? Começou a explicar os trâmites. E aí, no final de tudo, o intérprete falou assim, olha, eu gostaria de falar uma coisa. Aí ele falou assim, eu sou autista. Aí, tipo, o meu queixo fez assim, ó. Que sacada. Eu quase falei assim pra ele, deixa eu te dar um abraço, mas os americanos aqui não são de muito contato, abraço, né? Mas eu tive vontade de dar um abraço nele bem apertado e falar assim, obrigada. Porque, tipo, isso me deixou assim, sabe, com esperança. Eu fiquei muito feliz de ter um autista lá com a gente. E saber foi uma sacada ótima, né? Mas deixa eu te fazer uma pergunta. O intérprete entrou em que momento? Porque a princípio você tinha dito que não. E mesmo assim ela depois insistiu e ele entrou. Ele foi interpretando lá, ou na verdade você conseguiu interpretar o que a médica estava falando, no final só ele trouxe a cereja do bolo? Não, foi só no final mesmo, porque como eu falei que não tinha necessidade, e aí a gente foi, né, dando seguimento na conversa e tudo mais. E aí, no final, que acho que ela queria falar o diagnóstico para que não ficasse nenhuma dúvida para mim, acho que entender exatamente o que ela estava falando. E também eu acho que ela quis mostrar essa sensibilidade que eles têm de ter uma pessoa autista trabalhando com uma equipe que dá diagnóstico de crianças autistas. Porque isso, gente, é uma coisa que conforta o coração da gente, de saber que o nosso filho vai chegar lá, sabe? Tipo, vai ser capaz, ele vai ser alguém, ele vai estudar, se ele quiser, ele vai ser o que ele quiser. E eu fiquei muito feliz com isso, mas foi bem no final, assim, foi quando ela foi dar o diagnóstico, foi nos 5 minutos final. E eu fiquei muito feliz, eu agradeci ele, falei, obrigada por você estar fazendo isso, é muito importante pra gente, tudo mais. Mas eu fiquei com vontade de abraçar ele. Então, se você estiver assistindo, menino que é autista, que estava lá, sinta-se abraçado por nós, por mim e pela minha irmã. Olha, eu nem lembro o nome dele, Érica, porque a gente fica em choque, né, com o diagnóstico e tudo mais. É uma coisa, a gente dá risada agora, porque é uma situação tensa, né? Mas então, assim, eu não lembro o nome dele. Mas aí, depois disso, nós saímos da sala, a Jéssica ainda ficou conversando um pouquinho com a médica, e depois saiu, perguntou se a gente estava bem, se estava tudo bem, se precisava de alguma coisa. E aí, nós fomos embora para casa e, assim, vida que segue. E no final, assim, de tudo, o meu sentimento foi de alívio, porque eu sabia que a partir dali o Thomas ia ter a assistência que ele precisava, sabe? Assim, eu sabia que a partir dali eu ia poder parar um pouco de ficar me descabelando e tentar estimular ele de todas as formas, porque agora eu ia ter profissionais qualificados e preparados para trabalhar com ele, para trabalhar comigo, me orientando. Então, assim, foi, maravilhoso. Foi uma sensação de alívio que eu tive, foi tristeza e alívio. Mas é que, assim, a incerteza deixa a gente muito desesperado, né? Porque quando você não sabe o que é, pode ser, pode não ser. Eu fiquei 1 ano para ter o diagnóstico da GI. E ouvi de profissionais que se diziam habilitados que ela não era, que eu me estimulava. Olha, mãe, você precisa estimular a sua filha. E assim, gente, a criança típica, ela aprende por cópia, ela imita o que você está fazendo. A atípica não, o autista, ele tem um déficit nessa interação. Então, assim, não adianta plantar bananeira e a criança não entender a função daquilo. Então, ela tinha que ter uma base, né? Não adianta a gente, por mais assim que a gente muitas vezes desempenhe esse papel de coterapeuta, porque hoje a gente é orientado, é norteado pelos profissionais que assistem os nossos filhos, mas tem uma questão também de que essa incerteza de, será que é, será que não é, muito complicado, porque aí você não sabe se você avalia como uma característica, a criança é tímida, né? É o tempo dela. Aqui no Brasil usa muito essa frase, é o tempo dela. E o bacana do Thomas é que ele tem um diagnóstico bem precoce, com 2 anos, é ótimo, porque assim, ele tem uma genética boa e já está sendo trabalhado. Então, assim, as chances dele crescer, se desenvolver e ter uma vida dentro do normal
né? É muito maior do que um diagnóstico tardio, porque aí perde a janela de oportunidade e, enfim, outras questões. E assim, eu ainda... Desculpa, Amanda, pode falar. Não, eu ainda sinto por não ter sido mais precoce esse diagnóstico, porque com 1 ano a gente já estava ali martelando e a médica falou que não, e sabe quando assim, você não está querendo, mas tá bom, vamos esperar. Então, eu acho que poderia ter sido mais precoce, porque aqui nos Estados Unidos, eu conheço muitas mães que já teve diagnóstico com criança com 8 meses. Nossa. Então, assim, é bem precoce, porque como a gente tem essa intervenção precoce que está ali dentro da casa das pessoas, ajudando as famílias, olhando de perto para sua criança, então é muito precoce. Mas tudo no seu tempo, foi no tempo que precisava ser para ele, né? E para a gente. Tenho certeza. E assim, acabou tudo sendo preparado de uma forma com que vocês não ficassem tão sem chão, né? Nossa, eu achei a história assim maravilhosa. Eu já, óbvio, conhecia sua irmã, dessa menina linda que vocês estão vendo, então eu já tive a oportunidade de conhecer, quis trazer aqui e compartilhar com vocês essa história. E quanto antes a criança tiver o diagnóstico, melhor. Pais, não fiquem nessa de tudo tem o seu tempo. Procure um neurologista, procure um psiquiatra infantil, se for o caso. Não fiquem sentados esperando a criança ter um comportamento típico, porque a criança não tem voz, ela precisa de nós, assim, precisa que a gente ressuscite, sabe? Existe um período que o pai passa por um luto, por um medo, mas precisa sair disso e ir para a luta, para que os nossos filhos consigam, dentro da genética deles e dentro, né, do planejamento, do pitch que o médico desenvolve, crescer e se desenvolver de acordo com o padrão. Mana, queria agradecer muito, 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 muito sua participação aqui. Faremos uma série de vídeos que eu vou falar sobre outros assuntos também ligados, né? Fazendo um comparativo aqui com o Brasil. Muito obrigada. Amei sua participação. Te amo, viu? Um beijo, fica com Deus. Te amo. Beijo. Tchau.